Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista e hoje para falar sobre fonoaudiologia e para isso estamos com a Alessandra Urso, que é fonoaudióloga aqui no estúdio. Alessandra, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos começar falando de um evento que vocês vão promover aqui em Bauru, né? Isso. No dia 18 e 19 de junho, que serão realizados exames de audiometria. É isso mesmo? Queria que você explicasse um pouquinho sobre esse evento. Sim. Nós vamos fazer um evento que chama Open House, que será no dia 18 e 19 de junho, na nossa clínica, que fica na Virgílio Malta, que é a Audion Vita. Nós somos distribuidores da empresa Stark de aparelhos auditivos. Então, nós estamos promovendo esse evento para mostrar para a população a importância de estar se cuidando na parte auditiva. Então, lá nós vamos oferecer uma audiometria sem custo nenhum, uma triagem auditiva. Temos coffee break, vamos ter sorteios. É um evento gostoso para a população mesmo, tá? E as pessoas vão conhecer as novas tecnologias, né, da empresa. E as pessoas que tiverem uma indicativa de um aparelho auditivo, nós iremos oferecer as tecnologias. Aqueles que não têm as condições, encaminharemos para os setores, como SUS. Esse aparelho, ele pode ser, se alguém precisar do aparelho, pode procurar também as formas de conseguir de graça, né? Sim, nós fazemos até a indicação para os pós, fazemos encaminhamento também. Certo. Agora, para quem não conhece, o que é uma audiometria? A audiometria é um exame na parte auditiva, onde se coloca-se um fone no ouvido, fica dentro de uma cabine acústica, onde é mandado vários estímulos. O paciente ouvindo esses estímulos, que são estímulos tanto graves como agudos, vão diminuindo, tá? E ele levanta a mão para fazer a resposta. E ali a gente consegue descobrir como está a audição dele. Quem vai procurar você nesse dia 18 e 19 de junho? Quais são os sintomas? Não sei se é assim que esse é o nome, mas quais são os sintomas da perda de audição? Dificuldade de ouvir os entes da família, ouve e não entende, aumenta o volume de uma televisão, ouve som muito alto, conversas com várias pessoas também tem a dificuldade. Essas pessoas que podem nos procurar. Ou até mesmo as pessoas que não têm essas queixas, mas gostariam de saber como está a parte auditiva. Também pode nos procurar. Até porque acho que a pessoa que tem um problema de audição, ela não, no primeiro momento, ela não percebe. Não. É perceptível? Se eu tiver com uma audição baixa, eu consigo perceber isso? Às vezes a pessoa não percebe. Quem percebe é quem fica junto com ela. Tá? Então, uma televisão alta, por exemplo, é a queixa maior. Ou então, não entendo o que as pessoas falam. Eu ouço, mas não entendo. Então, às vezes, a própria pessoa não consegue perceber. Muitas vezes a pessoa consegue, tá? Mas aí é importante procurar para fazer o exame. E tem um nível que assim, é aceitável? Ainda a pessoa não passa a ser um paciente de perda de audição? Qual é o nível que é o mínimo que é aceitável? Existe assim um nível? Sim, a audição a gente considera ela normal até 25 decibéis. Tá? Abaixo de 25, a partir dos 30, 35, que é considerado uma perda leve, aí sim já... Eu só faço a indicação de um aparelho abaixo de 40 decibéis. Até 30 a gente vai tendo um controle com esses pacientes. Isso não se recupera, a audição não recupera, não tem um tratamento para recuperar? Não, não recupera. Aí teria que, no caso, com uma perda mais agravante, faz a indicação do aparelho auditivo justamente para estacionar essa perda. Porque senão ela continua caindo. Cai porque você precisa aumentar o volume. Você precisa de uma amplificação para poder manter a audição dentro de uma normalidade. E sem o aparelhinho, você está forçando as células do ouvido para continuar tendo as perdas auditivas. Existem vários tipos de aparelho hoje em dia? Sim, tem. Porque antigamente era só aquele que ficava atrás da orelha. O grandão, né? o retro, né? O Ele BTE. existe ainda, esse aparelho? Existe. Eles são, o BTEs grandes ainda são para potências mais fortes. Então, uma perda profunda, que a gente considera uma perda acima de 90, 100, aí usa-se um power, que a gente chama. Se não, dá para se usar desde o invisível, que é pequenininho, tá? Que é para uma perda de 25 decibéis, dá para já colocar um aparelhinho,
até a perda de 110, 115 decibéis. A gente tem aparelhos para isso. E como é que funciona esse aparelho? Qual é a lógica dele? É um amplificador de áudio? É um amplificador. Ele serve para amplificar os sons que estão entrando. Então, uma pessoa que tem uma perda auditiva, que não consegue entender o que as pessoas falam, é colocado um aparelhinho para amplificação desse som, para que ele possa ouvir, pelo menos, todos os estímulos que ele já perdeu. Então, existe uma adaptação, a gente faz uma terapia, tem pacientes que têm zumbidos associados. Então, a clínica ela já tem uma equipe que trabalha com o zumbido, temos aparelhos também com geradores de zumbido. Então, tudo isso para dar um conforto ao paciente. O que é esse zumbido? Ele é associado à perda de audição? Muitas vezes, sim. Tá? As pessoas reclamam que escutam um grilo, uma panela de pressão. Então, são os tipos de zumbidos, são vários, são N zumbidos. Então, o aparelhinho auditivo, ele tem um gerador de zumbido para que faça a amplificação do som, se tem a perda auditiva, e o gerador para que faça com que não tenha a sensação do zumbido dele. Ele escuta o zumbido que o aparelho está mandando, o barulhinho, mas não incomoda, não o incomoda. Minimiza o problema. Sim, porque o zumbido não tem cura. Né? Então... Certo. Agora, quais são para a gente aproveitar a sua presença aqui, Alessandra, quais são as principais causas da perda de audição hoje em dia? Inclusive, no mundo moderno, todo mundo usa fone de ouvido, celular o dia inteiro, o som do computador também se faz frequente todo dia, né? Quais, na sua avaliação, quais são os principais problemas? Hoje, o que mais está causando a perda auditiva, porque vem ao consultório já jovens, né? É o fone de ouvido. Jovens? Jovens. Está vindo muitos jovens, com muita perda de audição por causa dos sons excessivos desses aparelhos. Então, antigamente a gente usava Walkman, né, que era até 10, que era o volume, que era um volume alto, mas não tão insuportável. Hoje, um volume que eles usam é um volume extremo. Então, isso danifica as células auditivas, né, fazendo com que tenha essas perdas de audição. Então, hoje, sons muito altos em televisão, dentro do carro, ou quem joga muito nos videogames. E quer ouvir no volume máximo. Máximo, para poder ter aquela adrenalina. Então, tudo isso vão ser o futuro dos usuários. Os home theaters, né, que também ampliam o volume de uma forma... extrema, né? E como é que esse volume ele causa um problema? Você falou várias vezes que danificam as células. Você consegue explicar um pouquinho esse processo? Vou tentar explicar. As células do ouvido são cílios, tá? Vou explicar como eu explico para meus pacientes. São cílios que, conforme os estímulos, eles movimentam. Quando você tem um som em excesso, contínuo, essas células, com o tempo, vão desgastando. Então, o elevar dele... tá? Já não é mais contínuo, então ele vai elevar o quê? Pouquinho, ele nunca vai fazer completo. Então eles vão tendo desgaste, então eles não vão tendo força para poder fazer a passagem do som, para passar pelo cócleo, todo aquele processo da parte auditiva que nós temos que ter. Com o tempo, elas vão ficando enfraquecidas. Então é onde algumas células respondem, que é onde tem ainda a audição. A partir do momento que passar a onda do som e essas células não responderem mais você já tem a perda auditiva total. Então, indicado para as pessoas que usam fone de ouvido, pode usar, baixo, né? Pode, a gente não está dizendo aqui para jogar fora todos os equipamentos de áudio, manter com um som baixo, confortável, para realmente não prejudicar, porque segundo alguns estudos que eu andei lendo, alguns artigos, o futuro agora, a doença que vai ser do futuro vai ser a perda auditiva, porque os jovens de hoje estão usando muitos sons altos. Então, com isso, realmente, podem ser os futuros usuários de aparelhos auditivos. Porque antigamente o que a gente acompanhava é que, é lógico, uma pessoa com 80 anos, ela ouviu durante a vida inteira, durante 80 anos, né? Sim. Aí é até natural que a perda auditiva ocorra por alguns fatores. Agora, jovem perdendo já Tem bastante. É complicado, né? Sim. Eu ouvi, não sei se vou aproveitar para você dizer se isso é mito ou não, mas, por exemplo, algumas classes trabalhadoras que usam volumes, radialistas, professores que falam muito alto. Esses profissionais, eles têm riscos também de desenvolver a perda de audição?
Os professores, no caso, só se for num ambiente com muito barulho, né? Uma sala, isso em anos, tá? Pode ou não. Trabalhadores que trabalham em indústrias, que trabalham em lugares ruidosos, podem desencadear, tá? Para isso que usam todos os EPIs aconselhados para a área que ele está, tá? Radialista, só se tiver... Fone, é o fone. Fone Eu de estou falando que eu já ouvido. trabalhei em rádio e a gente ouvia um volume sempre no mesmo... Todo dia no mesmo volume, um pouco mais alto do que o comum, né? E alguém me disse um dia, ó, se você ouvir sempre na mesma faixa, no mesmo volume, você pode perder a audição nesse volume. Isso é Sim, pode fato? acontecer. Ouvir nos outros normais, mas naquela faixa, se você tem Sim, uma perda... pode. Mas é aquilo que eu falo, tudo depende do indivíduo, né? Às vezes já aconteceu de eu pegar indivíduos que trabalham anos e anos, sempre trabalharam em indústria, não usaram os EPIs da maneira correta e não tiveram a perda auditiva como seria previsto. Então depende muito do organismo de cada pessoa, das células do seu corpo, o tanto que aquele ruído, que às vezes a gente acha que poderia ter causado uma perda, não causou. Mas é bom sempre manter um som baixo, né? Tentar sempre cuidar da parte auditiva com fones, com os tampões corretos. Os EPIs, né? Os EPIs. Você falando aqui agora, imaginei algumas profissões também que podem ter problema, mas que não tem o EPI, não tem... Às vezes, motorista, por exemplo, motorista de caminhão. Isso Ele não pode usar um fone, né? Não pode. Mas o barulho do motor do caminhão fica o dia inteiro na cabeça dele ali. Será que isso não é um prejudicial? Prejudica. Eu faço a parte de áudio ocupacional também nas empresas e eu venho fazendo muito de motoristas. Realmente a perda auditiva é agravante. Deve ter várias profissões, né? Que Tem. as pessoas vão no automático no dia a dia e não percebem que estão perdendo a Não. audição. Então acho que esse evento do dia 18 e 19 não é só para quem... Quem procura um aparelho auditivo, mas para ir realmente, para fazer... Para checar, né? Para checar, eu acho muito importante isso. É um evento novo em Bauru, nunca foi feito pela Stark, né? Então nós estamos fazendo na clínica, eu acho que todos deveriam comparecer, estamos lá com as portas abertas para recepcionar todo mundo, temos uma equipe bem preparada para isso, né? Também vamos dar algumas assistências, umas limpezas em alguns aparelhos auditivos, nós temos laboratório todo equipado. Então está o convite para toda a população de estar indo, né, na nossa clínica nesses 2 dias. Então, ó, dia 18 e 19 de junho, uma quinta e sexta-feira. Isso. Eu gostaria que você repetisse o endereço para a Sim. população aproveitar, já que não vai ter custo. Então, aproveitar, passar lá, 5 minutos o exame, rapidinho. 5 minutinhos. Não precisa agendar nada. Não. Então tá, qual é o endereço que as pessoas precisam ir? É na rua Virgílio Malta, 1738, fica na Altos da Cidade, desculpa. Certo. Todo mundo convidado, então, a aproveitar essa oportunidade, que é única, né? E se for ter outro, só ano que vem, né? Então, é um espaço longo, aproveite agora para fazer esse exame rapidinho. Quem sabe você não detecta aí um problema que pode ser estacionado, não aumentar, né? Inclusive, se quiser o telefone, às vezes a pessoa liga para tirar alguma informação, uma dúvida, tá? O telefone nosso é 3018-2616 ou 3206-2616. Certo. Alessandra, muito obrigado pela sua Imagina, presença eu e que agradeço. sucesso nesse evento. Espero que Obrigada. vá bastante gente lá para conseguir, pelo menos, parar o problema na Com perda certeza. auditiva. Muito obrigado a Eu que você. agradeço. E obrigado a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara se interessa para você, interessa para a gente.